Hoje eu quero contar um pouco sobre a minha experiência na lida com a diversidade, mais especificamente na área dos estudos em imunogenética. A população brasileira é, em certos aspectos, única e ainda pouco conhecida pelo resto do mundo. O grau de miscigenação da nossa sociedade é generalizado e visto assim por nós mesmos. Porém, no exterior, as comunidades são muito mais segmentadas e, em muitos casos, bem segregadas, diferentemente do que acontece aqui no Brasil. A noção de que todas as populações são, na verdade, extensamente miscigenadas e não necessariamente de acordo com a cor da pele é um conceito muito recente e ainda desconhecido da população em geral. Na década de 90, quando eu comecei a trabalhar nesse tema, o assunto era ainda mais fragmentado e pouco conhecido. O sistema HLA tem sido há décadas de interesse dos estudos em imunogenética pelo seu papel primordial na resposta imune celular e a sua forte conexão com as doenças autoimunes e infecciosas. Os primeiros estudos feitos no Laboratório de Imunologia do INCOR, chefiado pelo professor Jorge Calil, procurava mapear o perfil do sistema HLA, das moléculas HLA, na população brasileira. Cheguei, por ocasião da publicação dos dados de HLA na população brasileira em 1998, obtidas com o uso das recém-desenvolvidas técnicas de biologia molecular, informar o revisor que insistia que eu deveria classificar os indivíduos da minha amostra de acordo com as categorias usadas na época, branco, negro, indígena e assim por diante. E eu me recusei, explicando pacientemente por mais de uma vez que esta classificação aqui no Brasil não tinha o menor sentido. Na época, até enviei um artigo da história da colonização do nosso país para tentar ilustrar esse ponto. E informei ao editor que, se ele não aceitasse a minha posição, eu abriria mão da publicação. Finalmente, a argumentação foi aceita e publiquei esses pequenos artigos num livro de dados de HLA. Foi a primeira publicação do sistema HLA no Brasil publicada sem a classificação racial. Essa mesma abordagem depois foi utilizada nos estudos feitos em pacientes portadores da doença de Chagas, junto com o grupo do professor Edécio Cunha Neto e vários alunos que fizeram esses estudos para suas teses e publicações. Os resultados que nós obtivemos nesses estudos foram fundamentalmente diferentes do que todo o resto da literatura. E não havia associação com o sistema HLA, justamente porque tivemos o cuidado de usar uma população controle em tudo similar à nossa população com cardiomiopatia. Inclusive eram positivos para a doença de Chagas, só que na forma assintomática. Nesse aspecto, a nossa amostra diferia completamente da dos estudos anteriores feitos em vários países da América Latina e inclusive no Brasil, que usavam como controle populações urbanas, longe das zonas rurais onde a doença de Chagas era endêmica. Na época, a nossa decisão de fazer a coisa certa foi a de publicar os dados negativos de associação, ou da falta de associação de HLA com a doença de Chagas, na contramão da literatura da época. Esse artigo obteve até o momento 50 citações e mudou substancialmente a direção dos estudos posteriores, pois abriu o caminho para se buscar novas formas de explicar os fatores genéticos nas doenças parasitárias. Abriu caminho também para a busca de outros marcadores genéticos que pudessem explicar por que 1/3 dos indivíduos infectados com tripanossoma desenvolve a cardiomiopatia, enquanto 2/3 permanecem assintomáticos. Os 8 artigos feitos pelo nosso grupo posteriormente, que se seguiram, então geraram quase 500 citações. Moral da história, um pequeno exemplo que serve para ilustrar a importância da escolha adequada da população controle, em especial em estudos populacionais. Um forte abraço e até mais.